Vamos lá falar desse grande santo São Francisco de Sales, né, que tinha um nível tão grande de santidade, mas tão grande de santidade, né, que um outro santo chamado São Vicente de Paulo, né, que é até mais conhecido, né, acho que se for nas paróquias, quase todo mundo conhece São Vicente de Paulo, mas não conhece São Francisco de Sales. São Vicente de Paulo falava assim: olha, imagina como Deus deve ser bom, porque eu olho o bispo de Genebra, se ele é assim tão doce, tão manso, tão carinhoso, tão bom, só de olhar para ele eu já fico, né, encantado. Imagina como que deve ser Deus então. Imagina o nível de santidade deste homem. Se um santo fez esse elogio, só de olhar para ele, a gente conseguia ter uma impressão, uma sombra do que era Deus. E esse santo foi tão marcante, né? Ele marcou tantas gerações que ele teve muitas e muitas influências, né? Depois da sua morte, veio Dom Bosco, né? E Dom Bosco fundou os Salesianos. Então a obra de Dom Bosco, imagina, a obra grandiosa de Dom Bosco que está aí, vai ser celebrada agora dia 31 de janeiro, ele resolveu dar o nome de Salesianos em honra a São Francisco de Sales. E toda a data de São Francisco de Sales ele comemorava com grande festa no oratório. E a primeira igreja que Dom Bosco quis fazer foi para São Francisco de Sales. A família Martin, né, a família de Santa Teresinha, tinha muito amor por São Francisco de Sales. Tanto que o nome de Santa Teresinha era Maria Francisca Teresa, né? Teresa era só o terceiro nome. Esse Francisca foi por causa também de São Francisco de Sales, né? Francisca veio de Francisco, é uma homenagem ao doutor que a gente vai ver hoje. Então imagina quantos santos foram influenciados por São Francisco de Sales. Não só santos, mas ele com a Santa Joana Chantal, ele criou o grupo das Visitandinas, né? Uma ordem religiosa totalmente diferente do que existia, porque as ordens religiosas que existiam eram mais contemplativas, né, eram mais ascéticas. Ele fez um grupo justamente para sair em encontro das necessidades. E esse grupo da visitação, depois quem que vai surgir neste grupo, quem vai entrar nesse grupo é Santa Margarida Maria Alacoque, que foi a santa que teve a revelação do Sagrado Coração de Jesus, né, das 9 primeiras sextas-feiras, as 12 promessas e tantas outras graças. Então imagina, Jesus escolheu para se revelar entre tantas ordens religiosas, entre tantas, né, centenas e centenas de pessoas, ele escolheu justamente a ordem da visitação. O Sagrado Coração de Jesus quis aparecer justo na ordem da visitação, porque foi a ordem criada por São Francisco de Sales, que era o santo do amor. Então o santo do amor criou uma ordem que depois o Sagrado Coração de Jesus, que é o puro amor, quis se manifestar. Então ele é um santo muito grande. E as consequências, né, os impactos que ele deixou na igreja foram muito, muito, muito grandes. A sua principal obra foi a Filoteia. Ele não era um santo escritor, ele era um santo pregador, né? Ele era um santo apologético. Mas escritor mesmo, ele escreveu só 2 livros, né? A Filoteia e o Tratado de Amor. Outras 2 obras foram compiladas dos seus escritos. Uma foram as Palestras Íntimas, que foi as palestras que ele fazia para as irmãs da visitação, e o outro foi a Controvérsia Católica, que foi as apologéticas que ele fazia contra os calvinistas. Mas de escrever mesmo, ele tem essas 2 obras, que foram obras geniais. Para ter uma ideia, né, da Filoteia, eu até peguei algumas informações da Filoteia, enquanto ele estava vivo, né? Então imagina, São Francisco de Sales escreveu, estava vivo. Só em vida, esse livro já tinha tido 40 edições e já tinha publicado em praticamente todas as línguas da Europa. Uma pessoa da nobreza, que era Maria de Médici, quando ela leu esse livro, ela pediu para encadernar esse livro com diamantes e pedras preciosas. Tamanha, né, a preciosidade que esse livro. Ela falava, esse livro é tão precioso que merece ser encadernado com diamante. Um grande bispo dito Dom Camus, né, o Dom Camus que era o bispo, ele falou que a Filoteia, essa obra, é depois do livro Imitação de Cristo, o mais formoso livro que já saiu de mãos humanas. Então imagina, né, a Bíblia a gente não conta, mas tirando a Bíblia, a Imitação de Cristo é o livro mais, né, conhecido dentre dos livros católicos, e depois da Imitação de Cristo é o Filoteia. Então ele é o maior dos livros saído por mãos humanas.
assim como também disse o Geraldo Bernardos, que esse livro foi o livro mais perfeito que saiu de um cérebro mortal. Então, os elogios para o Filoteia foi um livro que transformou. Quando as pessoas leram, elas ficaram impactadas, transformou completamente o caminho de santidade, a via de santidade a partir do Filoteia. O Papa Alexandre VII, ele falava, olha, eu já li esse livro infinitas vezes, e eu não posso pensar em não ler de novo. Imagina, um Papa, dito, que já leu várias e várias vezes esse livro. Esse livro foi tão marcante, e a gente vê a santidade do São Francisco de Sales. Teve um homem que falava, não, esse caminho que você está indicando é um caminho muito relaxado, é um caminho muito fácil, porque vivia-se no tempo das grandes penitências, vivia-se nos tempos dos grandes rigores, dos grandes jejuns, e um homem falou, isso aqui é um caminho muito fácil que você está falando, muito relaxado, e queimou o Filoteia, em praça pública, pegou o livro e queimou. Quando avisaram São Francisco de Sales sobre isso, olha como ele não tinha vaidade, que homem humilde. Ele falou, queimou. Olha, eu espero que todo esse, assim como ele queimou esse livro, que o coração dele possa também queimar de amor a Deus. É a única coisa que eu espero dele, que ele possa amar Deus. Então ele não se importava, ele não tinha vaidade, ele não tinha nenhum apego a si, às suas obras, ele só se preocupava com que as pessoas amassem a Deus. Essa é a vida dele, amar Deus e fazer com que os outros amem a Deus. Então ele escreveu primeiro essa daqui, a Filoteia, e depois, como complemento, ele escreveu o Tratado do Amor a Deus. Ele demorou 24 anos para escrever esse livro. Imagina, é o livro de uma vida. Então Filoteia é uma introdução e depois o complemento, o máximo que... Aqui ele começa a desvendar os caminhos da vida espiritual. Aqui é o ápice, é o Tratado do Amor. O Papa Alexandre VII chamou esse livro de O Livro de Ouro. Então são duas obras magnas que ele escreveu. E representam a vida dele. A preocupação da vida dele era amar a Deus e fazer com que as almas amassem a Deus. Ele viveu num tempo que tinha muito, o avanço do protestantismo, principalmente do calvinismo, que estava se espalhando, que estava dominando a Europa. E muitas regiões, o catolicismo estava desaparecendo. Só que ele era incendiado de amor. E ele conseguia passar isso para as pessoas. Por exemplo, quando ele foi designado para Chablais, em 3 anos que ele ficou lá, ele conseguiu converter a cidade inteira. Em Genebra, depois quando ele se tornou bispo de Genebra, as pessoas até tiravam sarro dele, falavam, você vai ser bispo de Genebra? Lá só tem protestante, você é bispo de nada, você é bispo de lugar nenhum. Lá não tem católico, o que você quer ser bispo de lá? O que você aceitou ser bispo de lá? Ele falava, olha, lá eu sei que tem algumas almas católicas, e se tem algumas almas católicas é o suficiente. Eu sou o bispo dessas almas, não importa se são poucas ou muitas, são aquelas minhas almas que eu vou fazer de tudo para salvar. E ele fazia isso. A gente vê o amor que ele tinha. Naquele tempo, era muito difícil o acesso em algumas regiões. Ele pegava em vários lugares, ele tinha que subir penhascos para poder catequizar as pessoas. Tinha poucas igrejas que tinham sido abandonadas porque as pessoas estavam virando protestantes. Ele tinha que atravessar, tinha lugares que tinha que passar por pontes feitas de galhos, de troncos. E ele ia lá, mesmo no frio, com neve. Imagina então você passar no meio de um galho cheio de neve, com frio, derrapando, e você atravessar para poder celebrar uma missa para míseras pessoas. E ele fazia isso. E o exemplo dele foi arrastando outras pessoas. As pessoas viam nele o amor que ele tinha por Deus, o desejo que ele tinha pela salvação das almas. E pessoas e pessoas iam se convertendo. Tanto que em Genebra ele conseguiu converter 70 mil pessoas. Imagina o que é converter 70 mil pessoas. Na Bíblia tem uma passagem que fala que se a gente converter uma alma, a gente já está salvo. Imagina ele, que só em Genebra conseguiu converter 70 mil. Ele era um santo de primeira grandeza. Ele estava preocupado só em amar Deus. Depois, ele ficou tão grandioso, a fama dele, que ofereceram para ele ser bispo de Paris. Ele não quis. Ele continuou querendo ser o bispo de onde ele estava. Ofereceram para ele ser cardeal. Ele não quis. Ele é um santo de primeira grandeza. Pouco conhecido. Nos livros que eu li, teve 2 livros que eu vi que cita ele como um dos grandes santos da igreja. Mas quase ninguém conhece a santidade dele. Muito grande, muito grande. E da onde vem tanta força para conseguir converter as pessoas,
Qual que foi o segredo dele? Para ele ter convertido uma cidade inteira, para ter convertido 70 mil pessoas. O segredo dele, disse um padre, se ele fez tão grandes coisas, foi por causa da sua doçura. Se ele converteu tantos pecadores e hereges, e se ele conseguiu elevar tantas almas à perfeição, foi por causa da doçura. Se ele consolou tantas almas aflitas, foi por causa da doçura. Se os seus livros trouxeram tantos frutos para a igreja, foi por causa da doçura. E na verdade ele só conseguiu fazer o que ele fez pela santidade dele. Então não foi somente ele ser um bom retórico, um bom apologista, um bom pregador. Isso não converte as pessoas. O que converte é a santidade. Uma vela só pode passar a sua chama para outra vela se essa vela estiver com a chama forte, acesa. Eu digo isso por experiência própria. Quando eu estava na faculdade, a gente fez um grupo de estudos chamado CIV, Curso de Introdução à Vida Intelectual. E tinha pessoas inteligentíssimas, pessoas mais inteligentes que eu conheci até hoje. Pessoas muito, muito, muito inteligentes. E a gente fez esse grupo porque a gente queria estudar a vida intelectual e converter, e tentar. A gente estava no começo da caminhada para virar católico, virando católico, e queria que outras pessoas virassem no meio da faculdade. O que aconteceu? Durante 3, 4 anos, até que muitas pessoas foram lá, participaram, a gente trouxe vários palestrantes, teve um certo alcance, mas a gente não conseguiu converter uma pessoa, nenhuma. Por quê? Porque na verdade era tudo fruto da nossa vaidade. A gente não conseguia malemar andar com as nossas pernas, um monte de, quem fazia parte, inteligentíssimo, mas capengando, tentando, viver em pecado mortal, levantava, saía, e todo mundo muito, muito inteligente. Olha, são pessoas que de uma inteligência que eu nunca vi, de uma erudição muito grande. E a gente não conseguiu converter uma pessoa. E aí eu vejo São Francisco de Sales e eu vejo por quê? Porque a gente não tinha santidade. Se a gente não tinha santidade, se a gente não tinha nem o começo de uma vida espiritual, como a gente queria converter outras pessoas? Não vai. Não adianta só. São Francisco de Sales, claro que ele tinha erudição, ele tinha sabedoria, ele tinha oratória, ele tinha tudo, mas só isso não basta. O que precisa ter é vida espiritual e santidade. Isso ele tinha, e era o que convertia as pessoas de fato. E esse é o grande segredo, Quando a gente vê os grandes santos, eles convertiam não por causa deles, mas pela busca que eles tinham de Deus, e aí a graça acontecia. E ele era muito doce, tanto que ele é chamado também de doutor, ele é um doutor da igreja, doutor da doçura, o doutor das devoções. E o Papa Pio IX chamou ele de o doutor infalível. Imagina um Papa chamar um santo de doutor infalível, ou seja, ele não erra. O que você lê dele é um caminho seguro para a sua vida, é um caminho seguro de santidade, é um caminho muito firme para a gente conseguir crescer na santidade. Porque aqui está o grande ponto dele. Agora a gente vai entrar na obra e no papelzinho que eu fiz um resuminho. Aqui está o grande segredo da Filoteia, Filoteia, Filo é amigo, Teia é Deus, é o amigo de Deus, é aquele que busca ser amigo de Deus, amante de Deus, o adorador de Deus. Filoteia, somos todos nós que queremos ter essa amizade com Deus, sermos amantes de Deus. Então esse livro foi feito para todo mundo, não tem uma pessoa que esse livro não serve. Esse é o grande segredo desse livro, ele foi feito para cada um de nós, independente, pode ser desde a pessoa mais nova, a pessoa mais sadia, a pessoa mais, não importa a situação, que mais trabalha, a pessoa que tem menos, não importa qual que é a ocupação, quais são os deveres de Estado, quais são as situações, esse livro serve para cada um. Esse é o grande segredo, por isso que ele causou um impacto tão grande, porque é um caminho de santidade para todos, sem restrição. Até os outros livros que se tinham, às vezes eram selecionados mais para alguma parcela, para mais algum grupo. Esse não, é para todas as pessoas. E o grande segredo que ele fala, a gente tem que ser assim, amantes de Deus. A nossa vida deve ser uma vida de amor a Deus. Esse é o segredo da santidade. O segredo da santidade é a gente amar a Deus. Simples assim. É a coisa mais simples de todas. Se a gente parar a pegar o que a gente... Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Pronto, é exatamente isso o segredo da santidade. Amar a Deus com todas as suas forças, com todas as suas veras, da forma mais perfeita possível.
Isso é ser Filoteia, né? E ele vai usando ao longo do livro esse nome, né? Tu, Filoteia, né? Esse é o nome que a gente tem, né? Aqueles que buscam amar Deus. Ele até fala, né? Como a gente vai aprender a amar Deus? Amando. Amando, é muito simples. Como a gente aprende a andar? Andando. Como a gente aprende a falar? Falando. Como a gente aprende a amar? Amando. E ele fala, amar a toda hora. Amar cada vez mais. Amar e não descansar. Amor, amor, amor. Então esse aqui é o primeiro caminho que ele dá para aquela alma que quer amar Deus. Ele dá os primeiros passos. O que você tem que fazer para realmente, né, começar a amar Deus? E depois ele chega aqui, né? Que é o Tratado do Amor, que é a coroa, né? Que é o ápice, né? Desse amor a Deus que a gente tem como missão durante a nossa vida. Aqui no livro tem algumas etapas, né? Eu dividi em três, né? As três principais etapas. A primeira é a purificação, a segunda é a oração e a terceira etapa são as virtudes. Então são as três etapas para aquela alma que quer amar Deus. Purificação. E ele até indica, isso daqui, ele indica o seguinte, se você quer amar Deus, você tem que ser completamente de Deus, você tem que ser todo de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é se esvaziar de si, é tirar tudo que tem dentro de você que não é de Deus, tudo que está contaminando você, tudo que está manchando o seu amor a Deus. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, eu quero amar Deus, eu quero dar meu sim e quero estar, né, disposto a amar Deus com todas as minhas forças. Primeira coisa, tira tudo que tem dentro de você que está te atrapalhando para isso. Então, ele recomenda fazer uma confissão geral. Alguém aqui já fez a confissão geral? Ai, que ótimo. A confissão geral, ele fala que é o primeiro passo para a gente conseguir dar o nosso, vamos dizer, o nosso sim para a nossa caminhada. A confissão geral é até recomendada, outros santos recomendam, né? São Luís Maria Montfort, também no tratado ele fala de fazer uma confissão geral. E até a gente pode renovar. Tinha santos que indicavam fazer todo ano a confissão geral. Né? Todo ano a gente pegar e fazer o exame da nossa consciência, da nossa vida inteira. Nossa vida inteira. Tudo, né? Desde quando a gente lembra o nosso primeiro pecado. Olha, mas eu fui com 5 anos. Né? Faça. Mesmo que demore dias para você fazer o seu exame de consciência. Porque ele fala que isso é um exame da sua consciência, você está se autoanalisando, você está aproveitando essa oportunidade para confessar os pecados que às vezes você esqueceu, às vezes a gente confessa só os grandes e vai deixando os menores no caminho. Então ele fala que é muito importante a gente se purificar completamente. Então fazer uma confissão geral bem feita, examinando tudo de nossa vida. Até isso é importante, né, por 2 motivos. Primeiro, que a gente vai, né, procurar estar completamente purificados para a nossa caminhada. E segundo, porque a gente vai se examinando e a gente vai descobrindo quais são os nossos defeitos dominantes. Isso é importante na vida espiritual. Todo mundo tem um defeito dominante. Se você pegar a sua vida inteira, você vai ver que tem um defeito que te acompanha em toda a sua vida. Desde quando você era jovem, até adulto, até mais velho, sempre tem um defeito que é aquele que é sua pedra de tropeço. Às vezes alguns já têm até consciência, olha, eu sei que sempre é isso aqui que está me atrapalhando, mas às vezes tem, né, quem não conseguiu perceber o que é aquilo que está te atrapalhando. Quando você faz um exame de consciência geral, é muito importante que a gente comece a saber todos os nossos erros e ver que alguns erros se repetem. Mesmo que muda a idade, muda o trabalho, muda o lugar onde a gente está, aqueles pecados sempre acontecem. Chama defeito dominante. Antigamente, os autores pregavam muito sobre isso. Descubra o seu defeito dominante. E quando a gente faz esse exame de consciência, a gente vai ficar mais claro para a gente. Então, esse é o primeiro ponto para a nossa purificação. Fazer uma confissão geral. Esse é o primeiro ponto da purificação dele. Pronto, fez sua confissão? Outra arma agora, vai meditando. Meditando para você combateu já, né? Tirou os pecados, agora vamos combater os pecados veniais e as suas afeições. E até inclusive aqui no livro ele tem 10 meditações. No comecinho do livro, quem quiser ler, vale muito a pena. São pequenas meditações que ele vai falando, olha, sobre juízo final. É logo no começo. São meditações para a gente poder pensar melhor, né? A gravidade dos nossos pecados, mesmo os veniais. Então aqui, ó, o paraíso, né? Cadê? Tem vários pequenos temas do inferno, da morte. São esses temas, né, mais profundos para a gente ver a gravidade dos nossos pecados veniais.
Que a gente tem que estar disposto a não só vencer os pecados mortais, mas também vencer os pecados veniais e as afeições. Ele fala muito sobre isso, sobre vencer as afeições. Tem uma frase que ele diz assim: embora seja permitido jogar, dançar, compor-se, enfeitar, é permitido ouvir comédias honestas, tomar parte em banquetes, contudo ter afeição a isto é uma coisa contrária à devoção e é nocivo e perigoso. Então olha só o que ele fala, né? A gente tem os pecados veniais, a gente tem que tirar, mas a gente também tem que tirar o que é motivo de afeição para a gente, o que a gente tem uma afeição desordenada. O que é aquilo que, né, causa um descontrole na gente, o que causa, né, desregra a nossa vida. A gente tem que combater isso também, mesmo que seja, o que ele fala, seja permitido, não seja pecado. A gente tem que combater o que nos atrapalha. Quero dar um exemplo comigo de uma coisa que era pecado. Por exemplo, quando eu era jovem, eu gostava muito, mas muito, muito, de uma banda chamada System of a Down. Era a minha banda favorita e tudo para mim era essa banda, desde as roupas, até os CDs, até tudo que eu tinha alguma coisa do System. Aí, a partir do momento que eu comecei a descobrir, isso que eu sabia todas as músicas, cantava todas, quando eu comecei a descobrir que a música principal deles, que era Chop Suey, era uma apologia a falar que Jesus tinha se suicidado, ele não tinha, né, oferecido a sua morte como sacrifício. A música principal deles era, né, Chop Suey, era Suicide. E durante a música ficava falando várias palavras, né, de Jesus na cruz e assim, sacrilégio. E muito complicado. O que eu tive que fazer? É pecado, eu tenho que largar. Por mais que eu gostasse, por mais que até hoje, né, graças a Deus faz mais de 10 anos que eu não escuto, mas eu continuo sabendo todas as músicas. Tem que largar. O que é pecado? Você tem que largar. O que é afeição? Você também tem que largar. Um outro gosto que eu tinha, né, faz 10 anos, era Dragon Ball. Nossa, gente, isso daí eu gostava demais. É um desenho que eu assistia quando era criança, jovem, e o último que eu vi foi uma vez no cinema, que lançou um filme há 10 anos atrás. Só que eu vi que aquilo lá me desordenava tudo, porque você via e você ficava agitado, você ficava querendo saber o que as próximas coisas, você queria ficar sabendo o que vem depois. Era uma coisa que eu não conseguia controlar. Eu gostava demais, eu gosto demais. Às vezes, de vez em quando, aparecem uns anúncios do nada, aparecem algumas coisas e eu vejo aquilo que eu tenho que me controlar. Eu não clico, graças a Deus nunca vi mais nada aquele desenho, mas eu tenho vontade. Uma das coisas que eu tenho mais vontade era poder voltar a assistir, mas eu sei que aquilo lá me desregula, aquilo lá me desordena, aquele negócio. Eu quero, se pudesse, eu assistiria, porque tem que depois demorava os próximos episódios. E aí eu queria ficar assistindo, aquilo lá ia ficar me corroendo. Como que eu vou ficar vivendo? Imagina, um pai de família, 6 filhos para cuidar, ficar pensando em desenho. Eu não posso, né? E as orações tem que fazer, os trabalhos, e aquilo lá eu vou ficar esperando, vou vivendo em função dos episódios que vai lançando, o que vai acontecendo. Eu não posso. É pecado assistir um desenho, né? Não é pecado, mas é uma coisa que é uma afeição perigosa. Para mim, né? Outra pessoa assistir, beleza, não é? Mas cada pessoa tem aquelas suas afeições perigosas. Né? Para cada pessoa tem o que é. Né? Às vezes para um pode ser, sei lá, né? Uma série, uma música, uma dança, né? Um futebol. Cada um pode ter a sua afeição. E São Francisco de Sales fala, olha, é permitido, mas pode ser extremamente nocivo e perigoso. E é verdade, porque aí a gente começa lá. Opa, eu vou pegar agora hoje, vou querer assistir. Depois eu vou querer ver, sei lá, alguém comentando sobre isso na internet. Depois eu vou querer ver, sei lá, outra pessoa falando, um react, não sei o quê. E aquilo vai, né? Um episódio de 20 minutos vai durar 1 hora, depois aquilo vai ficar durante o dia inteiro pensando. E aí, né, cadê o amor a Deus? Né, ficou em segundo lugar. Então, isso aqui é importante. Quando a gente for fazendo, né, o exame de consciência, o que são pra gente os nossos afetos, né? Aonde a gente está colocando nossa afeição? Aonde a gente está colocando o nosso amor? Então, mesmo que seja permitido, a gente tem que lutar contra aquilo que está nos atrapalhando. E cada um tem o seu, né? Pode ser as coisas mais aleatórias, as coisas mais, né, minúsculas. Mas não faz mal, não é pecado. Sim, não é pecado. Mas
né? Para você pode ser que não esteja fazendo bem, que esteja tirando o lugar principal. Então é muito importante a gente fazer esse exame de consciência para a gente buscar a nossa purificação. É a primeira etapa para a gente ser o amante de Deus, para a gente ser essa filoteia, né? Essa pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas e com todas as forças. Depois que você foi fazendo essa purificação, com uma confissão, né? Com essa meditação, procurando descobrir quais são os pecados que você tem que largar, quais são os afetos desordenados que tem que largar, a gente vem para o segundo passo, que é a oração. E na oração e nas práticas piedosas, ele fala muito, né? Eu acho que a parte maior que a gente tem é aqui essa parte da oração. E ele começa falando assim: é muito importante a oração vocal e oração mental. A oração vocal é a oração pronta. Então o Santo Rosário, né, é uma oração vocal, é uma oração pronta. Não nasceu dos meus pensamentos, dos meus afetos, da minha meditação, é uma oração pronta. O Santo Rosário, ele indica, ele mesmo rezava todos os dias o Santo Rosário. Mesmo sendo um bispo, ele vivendo intensamente uma vida assim, totalmente devotada a Deus, né? Então, ele passava a noite, né? Ele ficava escrevendo os cartazinhos, panfleto, jornalzinho contra os calvinistas, e no meio da noite ele ia entregar, colocar debaixo da porta das pessoas panfletinho. Então ele tinha uma vida muito corrida, de manhã, à tarde, à noite, até de madrugada, que ele saía indo na casa das pessoas e colocando panfletinho na porta das pessoas. E mesmo assim ele rezava o rosário diariamente. Então é uma oração que ele recomenda, uma oração vocal que ele fala, né? Vamos rezar o rosário de forma lenta, né? Ele sempre fala, oração vocal, reza de uma forma lenta, né? Reza de uma forma devagar. Não adianta ter pressa, né? A gente tem que rezar com calma, com amor, porque tudo para ele é amor. E as coisas que a gente ama, a gente quer fazer devagar, né? Então é só a gente pensar. Geralmente as coisas que a gente gosta, os lugares que a gente gosta de ir, a gente gosta que passa devagar. As pessoas que a gente gosta de conversar, a gente gosta de conversar muito, né? Sobre tudo que tem jeito. O que é amor não é rápido. Então, se com as coisas que são nossas a gente não faz rápido, que a gente ama, a gente não faz rápido, a gente também não pode fazer com as coisas de Deus. Né? Imagina, igual, por exemplo, a gente vai ver algum vídeo no YouTube. Tem vídeo que a gente põe lá, velocidade 1,5, 2, beleza. Mas uma coisa que a gente gosta, você não colocaria lá, né, 2. Eu não colocaria um episódio de Dragon Ball no 2, de jeito nenhum. Eu aproveitaria cada momento. Nossa, eu saborearia eu não colocaria no 2 nunca. A gente também, o que a gente gosta, a gente não pode fazer rápido, a gente tem que fazer devagarzinho. A oração é assim, né? Então rezar sem pressa, sem, né, isso como obrigação, como um compromisso, aproveitando cada parte. E aí ele fala muito da oração da manhã. E é o que ele fala: em nenhuma hipótese omita a oração da manhã. Para ele põe como se fosse a oração mais importante da vida, a oração da manhã. É a mais importante, que você não pode omitir nunca. Não pode ficar um dia sem fazer a oração da manhã. E por que ele fala? Porque é quando você tem que fazer as suas, né, você naquele dia de manhã, primeiro você agradece a Deus por estar recebendo a graça de mais um dia, esse presente para você aproveitar, esse presente de Deus, mas porque de manhã também é quando você vai examinar o dia, examinar tudo que pode acontecer e você fazer as resoluções do que tem que fazer ao longo do dia. Muita gente cai em pecado porque não faz a oração da manhã. A gente cai em coisa boba porque não fez a oração da manhã de forma certa. Por quê? Porque quando a gente acorda já na correria do dia a dia, por exemplo, segunda-feira, né, acorda às vezes mais difícil, mais puxado, né, foi final de semana, então acorda mais apressado, e a gente não se prepara pela manhã, a gente imagina que tudo tem que sair do nosso jeito, do jeito perfeito, e se sair alguma coisa fora do eixo, a gente já começa a sair fora do eixo e descontrola tudo. Por quê? Porque não teve a preparação de manhã. Ele até fala, olha, vai fazer a oração da manhã, começa a pensar tudo o que vai acontecer ao longo do dia. Olha, hoje eu vou encontrar essa pessoa é muito chata, essa pessoa é muito desagradável, essa pessoa, pensa nisso, tem que pensar. E aí você pensa, como você vai agir nas piores situações com essa pessoa? Você já vai armado, no bom sentido, você já vai preparado. A sua paciência vai estar muito já mais preparada para enfrentar essa pessoa. Ela não vai te desconcertar, pelo contrário, você já vai estar muito bem preparado. Olha, eu vou para essa situação.
No meu trabalho tem essa situação que é meio complicada. Eu já penso como que eu vou. Olha, eu tenho que lidar às vezes com uma pessoa que, né, pode me causar orgulho, vaidade, né, pode motivar sentimentos de impureza. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Como eu tenho que me precaver com essa pessoa. Mas tudo isso você faz pela oração da manhã. Você já se fortalece para enfrentar as situações que vão aparecendo no dia a dia. Essa é a grande diferença do dia. Isso muda tudo. Quando você está preparado para aquela situação, você tem mais chance de vencer. Numa guerra, vence quem está mais preparado. Né? Então imagine, igual os Estados Unidos, pega os países grandes, né? A Rússia. Se tiver uma guerra, além de eles terem mais, eles estão se preparando, né? Quanto que eles vão investindo no orçamento militar, bélico. Então, eles já têm um preparo. Se tiver uma guerra, eles já estão preparados. Pega, né, por exemplo, outros países, igual o Brasil atualmente. Não está preparado. E isso vale para a gente, para a nossa vida espiritual. A gente tem que se preparar. A gente tem que saber o que vai acontecer ao longo do dia. Olha, eu vou lidar com essas pessoas, com essas situações, e eu já vou saber, eu vou fazer isso. Isso muda muito. Até domingo, eu estava ouvindo um amigo que estava me contando que ele foi fazer uma experiência no mosteiro, e aí ele estava lá no mosteiro, e estava no meio das vésperas, né, a oração de tardezinha, e tocou uma campainha, e chegou, né, uma pessoa no meio da oração do mosteiro. E aí o superior lá largou, falou, olha, vamos dar uma pausa aqui, antes de fazer continuar a oração. Foi lá, recebeu essa pessoa e fez tudo que tinha que fazer por ela, levou para o mosteiro, conversou, depois voltou, mudou todos os horários da comunidade, e mudou a janta, mudou tudo. O mosteiro que tinha sorte, mudou tudo por causa daquela pessoa que chegou. Aí meu amigo falou, nossa, olha que pessoa importante, né, para conseguir mudar tudo aqui, né, atrasou os horários, né. E aí... Quem que é essa pessoa, né? Depois já tinha ido embora essa pessoa, né? O superior falou, olha, essa é a pessoa que eu mais detesto. Não tem nenhuma pessoa que eu não suporto tanto igual essa que vinha, né? Então, ela ia vir aí e eu já sabia, né? Não suporto, né? Eu não suporto essa pessoa. É por isso mesmo que eu faço toda a questão, né? Eu estou me obrigando a fazer isso para tratar ela da melhor forma possível, para poder tentar mostrar o meu amor para ela. E é isso, né? Quando a gente sabe que tem uma situação, então eu sei que vai ter aquela pessoa desagradável. Eu tenho que me forçar para poder oferecer o meu melhor para ela, ou tentar lidar, para não cair, né, às vezes, né, nas tentações, nas armadilhas, né, que o inimigo vai querer colocar, para poder vencer aquela situação. Isso como pela oração da manhã. A oração da manhã dá toda essa força. É igual se a gente não come de manhã, né, o nosso dia, a gente vai ficar o nosso corpo mais fraco, né? Pelo menos eu fico, né, sinto muito quando eu não como de manhã. A mesma coisa, quando a gente não reza de manhã, quando a gente não faz essa oração de manhã, pedindo também auxílio, me dê força, né, para conseguir lidar com as pessoas, com os desafios, com os problemas, a gente fica mais fraco. Por isso que ele falava, em nenhuma hipótese omita a oração da manhã. Nenhuma hipótese, não tem nada. Ah, mas é porque hoje é feriado. Não, nenhuma hipótese. Ah, mas é porque ontem teve tal. Não, nenhuma hipótese pode omitir a oração da manhã. Esse é um passo para a santidade. Aqui tudo que a gente está falando, né, todos esses passos que ele dá, nenhum é a santidade em si, mas são os passos para a gente conseguir o amor de Deus, para a gente conseguir amar mais a Deus. Então, tudo isso que a gente está fazendo, né, ninguém vai ser santo só porque reza de manhã, mas vai dar mais força para a gente conseguir amar a Deus. Esses aqui estão todos os passos para alcançar o máximo de amor a Deus. Depois ele fala da oração da noite. É muito importante fazer a oração da noite. Então, durante a noite, quando você for rezar, fazer o seu exame de consciência. Quais foram as falhas do dia? O que precisa ser melhorado no outro dia? Então, hoje eu falhei com isso. Não somente o pecado, né? Hoje eu pequei por isso, mas também o que foi omitido. Né? Olha, hoje eu poderia ter feito mais por essa pessoa. Né? Olha, hoje eu poderia ter... Porque muito a gente tenta... não estou fazendo nada de errado, mas também não está fazendo nada de certo. Você está só se omitindo, você está tentando só escapar. Né? Não faz nada de mal, mas também não faz nada de bom. Aí, né, o que você... É uma ameba, né? Você não faz nada, você fica indiferente, você quer que ninguém não se oferece, não faz serviço, né? O que você está fazendo de bom? Então, no exame de consciência, não é só o que a gente fez de ruim, mas o que a gente, né, deixou de fazer de bom. A gente poderia ter feito, a gente poderia ter ajudado. Quantas pessoas estão precisando de ajuda, né, da nossa família, amigos, e a gente, né, o que a gente tem feito? Ele também recomenda sempre à noite
rezar Nossa Senhora, rezar o anjo da guarda e pedir a benção de Deus. Então, a gente tem que fazer a oração da manhã, da noite e ao longo do dia o rosário, é o que ele sugere. Mas ele fala também para a gente fazer a nossa oração mental, que é a chamada meditação. É uma oração que ele dá muito destaque, né? Inclusive ele fala, né? Reserve para ela o primeiro lugar. Aos que puderem até fazer de manhã a oração mental. Então a oração mental é a meditação. É diferente, né? Oração vocal, opa, eu vou rezar o rosário. É uma oração pronta. É uma oração que eu já sei o que eu tenho que rezar. Na oração mental, eu vou fazer a oração diretamente com Deus. Eu vou ter minha conversa com Deus. E para isso, um caminho muito fácil são os livros, né? Até místicas como Santa Teresa d'Ávila usava livro para fazer oração mental. A gente pegar um livro, ou um livro sobre a paixão de Jesus, ou um livro sobre os temas novíssimos, temas fortes, né? Igual falar sobre a morte, falar sobre o inferno, falar sobre o juízo final, falar sobre o julgamento da alma, falar sobre o purgatório. São livros que mexem com a gente. Então esses livros ajudam a fazer oração mental. Você pega, por exemplo, o livro da Glória Apolo, né, um livro que é muito forte, Os livros sobre novíssimos, isso mexe com a gente. Então ele fala, faça todos os dias uma oração mental. Como que faz oração mental? Você se coloca na presença de Deus. Então eu já sei qual livro eu vou ler. Pode ser até o Filoteia. Todo dia eu vou ler um capítulo do Filoteia, que está a parte das meditações. Então, aqui está a meditação. Eu vou ler dos benefícios de Deus, essa meditação. Eu me coloco na presença de Deus. Eu tenho que visualizar que eu estou na presença de Deus. Ou pode ser, eu visualizo Jesus ao meu lado. Então eu realmente visualizo, Jesus está aqui do meu lado, participando dessa oração comigo. E eu estou rezando com Ele aqui. Então minha postura tem que ser certa, minha postura tem que ser nobre, minha fala tem que ser tudo da melhor forma possível, porque Jesus está aqui comigo. Ou então eu visualizo Jesus, Deus no céu me assistindo. Deus do céu, a sagrada face de Jesus olhando para mim. Então a primeira coisa eu tenho que visualizar. A oração é uma conversa com Deus. Eu tenho que realmente saber que eu estou conversando com Deus. Eu não estou imaginando, eu não estou uma coisa abstrata. É realmente Deus. Esse era o segredo de Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela fazia tudo sabendo, era Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela em tudo ela sabia, a Sagrada Face está me observando. E a tudo que ela ia fazer, ela fazia da forma mais perfeita possível, porque ela sabia, a Sagrada Face de Jesus está me observando. Eu tenho que pegar um alfinete no chão, eu vou pegar sabendo que é Jesus que está me observando. Do mesmo jeito, às vezes a gente se importa com as pessoas. Opa, tem uma pessoa que a igreja está cheia, eu vou fazer o sinal da cruz de uma forma mais bonita, porque as pessoas estão me observando. Eu vou passar no Santíssimo, o padre está lá do lado. Opa, eu vou ajoelhar, fazer uma reverência no Santíssimo certinho, porque ele está aqui olhando, Pois vai que ele dá alguma bronca na homilia, Então, vou fazer a coisa certinha. Se a gente faz, a gente muda a nossa postura, porque que as pessoas estão me olhando... Se a gente muda por causa dos outros, imagina, para Deus, se a gente não tem que fazer mais perfeito ainda. Se a gente tenta fazer melhor por causa dos homens, por que a gente não tem que fazer para Deus que está nos olhando o tempo inteiro? O tempo inteiro, a Sagrada Face de Jesus está nos olhando, E esse era o segredo de Santa Teresinha. Santa Teresinha foi a melhor discípula de São Francisco de Sales. Ela viveu, o segredo da santidade de Santa Teresinha é que ela viveu o carisma de São Francisco de Sales, Imagina uma jovem de 24 anos, que viveu no Carmelo, sem fazer nenhuma grande obra. Ela foi considerada uma das maiores santas da igreja. Enquanto teve santos que viveram até 50, 60, 70, 90 anos, que fizeram feitos heróicos, que foram mártires e não alcançaram a grande Santa Teresinha, porque ela fazia tudo com amor. Que era o que São Francisco de Sales ensinava. Fazer tudo com amor. Então a Sagrada Face de Jesus está nos observando, Nesse momento, a Sagrada Face de Jesus está olhando para a gente. Qual está sendo a nossa... em toda mínima ação nossa, a Sagrada Face de Jesus está olhando para a gente. Então a gente tem que lembrar disso. Ele recomenda, então,
veja a presença de Deus em tudo que você estiver fazendo, né? Mas principalmente na oração. Reza para o seu anjo da guarda te ajudar. Reze, peça ajuda do seu anjo da guarda, ele também está do seu lado. Peça para o seu anjo da guarda poder te ajudar, poder te auxiliar a você ter uma boa oração. E aí depois você faz a sua meditação. Quando você fizer a sua meditação, é muito importante que você faça uma resolução. E esse é o grande problema das pessoas que rezam e não conseguem frutos. Eu rezo, e as coisas parecem que não andam. Eu rezo e as coisas não mudam. É porque falta resolução. O que é resolução? Quando você faz uma meditação, quando você faz uma oração, você tem que tirar uma decisão para a sua vida. Você tem que ter uma resolução. Eu vou fazer isso. Eu estou meditando sobre a morte de Jesus na cruz. Né? E ele lá, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem. Olha, né? Jesus perdoando os seus inimigos. Então eu vou tirar como resolução. Hoje, né, eu quero perdoar, né, a todos, né, que me ofenderam. Eu quero perdoar a todos que possam me ofender. Eu quero, né, ser muito mais misericordioso com as pessoas que eu encontrar. Jesus foi misericordioso, né, querendo a salvação dos que estavam com ele. Eu também quero, durante o meu dia, ser o mais misericordioso possível. Então a gente tem que ter essa resolução, e a gente tem que lembrar dela durante o dia inteiro. Durante todos os momentos do dia, a gente tem que lembrar qual que foi a resolução que a gente fez. Eu fiz essa meditação. Qual foi a lição que eu tirei dela para a minha vida? Então, para cada uma das meditações, né, eu vou ver sobre a paixão de Cristo, né, coroação de espinhos, eu vou tirar uma lição. Olha, Jesus, né, sofrendo na sua cabeça, na minha cabeça que é fonte de tanto orgulho. Então, durante o dia, eu quero vencer todos os pensamentos orgulhosos, todos os pensamentos de soberba, de vaidade que eu tiver. Então, a gente tem que tirar resoluções de cada um dos temas. Então, é muito importante essa resolução. Isso que faz a diferença na meditação, porque senão vira só uma obrigação. Opa, eu fiz minha meditação de manhã, eu fiz minha oração de manhã, só que aí o meu dia tem duas partes, a parte da oração e o dia, só que elas não se encaixam. Aí vira só uma obrigação, vira só uma formalidade. Eu rezei por rezar, mas aquela oração não permeou o meu dia. O segredo da oração, até por isso que é indicado, né, muitos indicam rezar de manhã, é para você tirar suas conclusões, né, tirar suas resoluções, para durante o dia, durante as dificuldades que aparecerem, as situações que aparecerem, você saber como agir, você ter a força, né, e a direção, o norte para saber o que tem que fazer em cada uma dessas situações. Então, na oração, é muito importante tirar resoluções. Olha, minha oração, o tema que eu meditei foi esse, e eu tirei, né, essa resolução. Então, você, durante o dia inteiro, permear o seu dia com essa resolução. Ele até fala, não esqueça qual foi sua resolução. Você pode formar uma pequena frase, né, uma pequena ejaculatória, para durante o dia você ir repetindo. Durante o dia você repetindo. E assim, é um meio da oração, ser um meio, né, de uma força para você conseguir santificar o seu dia. Aí ele dá várias práticas, né, de piedade, que são todas práticas para aumentar o amor a Deus. Né? O segredo da Filoteia é esse. Como aumentar o nosso amor a Deus? Como a gente realmente ser uma alma que ama a Deus? Jaculatórias. Filoteia. Entrega-te 1000 vezes ao dia a tua alma às jaculatórias. Né? Então a gente fazer pequenas orações, pequenas, né, orações, né, pequenas frases ao longo do dia para a gente santificando o dia. Quantas vezes, às vezes, né, eu estou fazendo uma coisa simples, não dá tempo de fazer uma oração, mas santifica, entrega para Deus. Ele recomenda, né, faça 1000, né, ejaculatórias ao longo do dia, né, se for possível. Santo Agostinho também recomendava, os santos recomendam, né, uma ejaculatória. São Leonardo de Porto Maurício ficava rezando, meu Jesus, misericórdia. Mas pode ser outras, né, Jesus, Maria e José, né, coração divino de Jesus, providenciai, né, Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Tem muitas ejaculatórias, ou só o simples nome de Jesus, né, Jesus, Jesus, e santificando cada momento, cada instante do dia, a gente vai entregando para Deus. São tempos que seriam totalmente perdidos, né? Eu estou na fila do mercado, tem aqui, ó, né, 3 minutos até eu ser chamado. Fazer ejaculatória, né? Não dá para fazer um terço, né, mas entregar com ejaculatórias. São pequenos momentos do dia que você vai santificando, entregando a Deus, e a gente vai ter na presença de Deus. A gente não vai, né, porque o nosso dia não pode ser assim. De manhã, eu acordei e rezei. Aí depois, rezei de manhã, né, 7 horas da manhã.
Às 7h30 eu vim na missa. E às 11 horas fiz oração da noite. E o resto do dia não lembrei de Deus. Não pode, né? A gente não pode viver uma vida fragmentada. Né? Opa, lembrei de Deus durante 3 vezes do meu dia, né? De manhã, na missa e à noite. A gente tem que permear com Deus. Santa Teresinha fazia isso desde pequena. Né? As suas irmãs ensinavam a ela ficar repetindo jaculatórias desde pequenininha. Então, desde quando ela foi fazer a primeira comunhão, ela ficava repetindo jaculatórias durante o dia. E assim ela ia santificando. Mais importante do que a jaculatória é somente, né, a frase por si, é que a gente vai estar na presença de Deus. A gente vai transformando cada momento do dia num ato de presença de Deus. A gente vai lembrando de Deus. A gente vai santificando aqueles pequenos instantes que seriam perdidos. Então, ao invés de a gente lembrar 3 vezes ao longo do dia de Deus, imagina quantos minutos, né, que a gente está, cada hora a gente vai santificando para Deus. Então, a prática das ejaculatórias, escolher uma frase e repetir ao longo do dia. Inclusive, uma frase que São Francisco de Sales recomendava era: seja feita a vontade de Deus. E o próprio Jesus ensinou para Santa Gertrudes essa frase. Né? Imagina, Jesus apareceu para Santa Gertrudes, também uma mística do Sagrado Coração, e Jesus ensinou: repita, Gertrudes, meu amado Jesus, não se faça a minha vontade, mas a tua. E ela ficava repetindo: meu Jesus, não faça a minha vontade, mas a tua. Isso santificava muito o dia dela. Por quê? Porque quando acontecia uma situação contrária, ela sabia que não aconteceu por acaso, mas foi vontade de Deus. Opa, estou pegando aqui o trânsito, está um atraso. Não se faça a minha vontade. Eu queria, né, que não tivesse trânsito, chegasse rápido, seja feita a tua vontade. É uma frase que vai preparando a gente a lidar, né, com as adversidades, com os problemas do dia a dia. Né? Não seja feita a minha vontade, né, mas a tua. Ele recomenda a Santa Missa diária e a comunhão frequente. Ele falou, né, aqui no livro: aplica o melhor dos teus esforços por assistir todos os dias à Santa Missa. E ele recomendava a comunhão frequente. Na época não era tão comum, né, se recomendar a comunhão frequente, mas ele insistia nisso. Ele falava: são 2 as classes de pessoas que precisam da comunhão frequente. São os 2 tipos de pessoas. Aqueles que devem comungar com frequência. Aqueles que são perfeitos. Precisam comungar sempre, quem é perfeito. Porque eles estão bem dispostos e eles iam fazer um grande mal se não se aproximassem do manancial. Os perfeitos têm que comungar sempre. E os imperfeitos também, para poderem ter o direito de aspirar pela perfeição. Quem tem que comungar sempre? Os fortes, para que não se tornem fracos. E os fracos, para que se tornem fortes. Os doentes, para se curarem. E os sãos, para não caírem doentes. Ou seja, né, todos, ele recomenda a comunhão frequente. Né? Então, a Santa Missa diária ele recomenda e a comunhão frequente. Ele também recomenda a confissão com frequência. Não há de consentir nunca, Filoteia, que o teu coração permaneça muito tempo empestado do pecado, visto que tens um remédio tão presente e tão fácil. Então, né, a gente precisa da confissão frequente, porque o nosso coração vai ficando manchado pelo pecado, né? Mesmo, claro, o pecado mortal é imediatamente a confissão, né? Mas mesmo o pecado venial, a gente não pode, a gente fica empestado do pecado. E a gente tem um remédio tão fácil e presente. Quando a gente confessa frequentemente, a gente recebe a absolvição dos pecados veniais, uma força para evitar esses pecados veniais, uma grande luz para discernir o bem e uma grande graça para reparar as perdas que o pecado nos ocasionou. Quando a gente confessa, a gente está praticando virtude da humildade, da obediência, da simplicidade e da caridade. Quando a gente confessa, a gente pratica mais virtudes que em qualquer outro ato. Então ele recomendava muita confissão. Inclusive ele chega até a falar, né, aos que puderem confessar de 8 em 8 dias. A gente tem alguns santos que recomendam a confissão mensal, ele recomenda de 8 em 8 dias. Né? O importante é a confissão frequente. Não fazer, né, igual a confissão frequente. O padre de vez em quando fala que eles se confessam na quaresma. Né? Não é essa comunhão frequente. É frequente, é todo ano. Não, isso não é confissão frequente, né, uma vez por ano. Tem que ser, né, com uma frequência. Pelo menos os santos falam, né, uma vez por mês. É uma grande indicação. Ele fala da devoção à Nossa Senhora, né, honra, reverencia e respeita com especial amor
à Sagrada e Gloriosa Virgem Maria, a devoção ao anjo da guarda. Torna-te muito familiar com os anjos, invoca-os muitas vezes. Olha, ele não fala só, invoca 2 vezes o anjo da guarda, na oração da manhã e na oração da noite. Ele fala muitas vezes. É um conselho que ele dá, invocar muitas vezes ao longo do dia. Louva ele com frequência e vale-te do seu auxílio e socorro em todos os teus negócios, quer espirituais, quer temporais. Então a gente tem que pedir ajuda do anjo da guarda várias vezes ao longo do dia, em toda situação. Ah, mas é questão de trabalho. Reza para o anjo da guarda. São Francisco é um doutor da igreja que está falando. O Papa chamou ele de doutor infalível. Ele está falando, reza para os negócios temporais, para os trabalhos, reza para o anjo da guarda. Para a vida espiritual, reza para o anjo da guarda. Ele tinha tanta devoção ao anjo da guarda que ele partia muito nas missões dele. Ele falava, eu chego num local, eu rezo para o anjo da guarda do local. Por onde ele ia, ele estava sempre rezando, não somente para o anjo da guarda dele, mas para o anjo da guarda das paróquias. Ele rezava muito para o anjo da guarda. E aqui várias vezes a gente vê ele falando do anjo da guarda. Então, vai fazer meditação? Reza para o anjo da guarda. Vai fazer oração da noite? Reza para o anjo da guarda. Invoca ele muitas vezes. Torna-te familiar com o seu anjo da guarda. A gente tem que ser amigo. Ele nos conhece, ele está com a gente desde o começo, ele sabe, ele está em cada um dos momentos, em todos os instantes com a gente. O anjo, ele é nosso familiar, mas a gente também precisa ser familiar do anjo da guarda, a gente tem que ter esse contato, buscar o seu socorro, o seu auxílio, pedir a sua inspiração, pedir a sua iluminação. O anjo da guarda, ele está para nos ajudar. Então a gente tem que aproveitar desse auxílio que Deus nos deu. Ele recomenda também os santos de devoção, Então, escolhe alguns santos particulares, cuja vida melhor possa apreciar e imitar, cuja intercessão tenha particular confiança, e também o santo do teu nome que está indicado desde o batismo. Então ele fala, seja santo, seja amigo do santo do seu nome. Então, por exemplo, o meu, Ricardo, não é o meu santo que eu escolheria como primeira devoção, mas eu tenho que ser devoto dele. São Ricardo, eu tenho que ser devoto dele. Inclusive, a festa dele está chegando agora, 7 de fevereiro. Eu tenho que comemorar a data dele. Num batismo, ele é o santo, que está ali designado para mim como meu protetor durante toda a minha vida. Então, cada um, vou procurar São Luís, São Luís Gonzaga, São Luís Montfort. Vou procurar os santos que têm o meu nome, que receberam, que eu recebi essa graça de ter esse nome. São Francisco de Sales fala, tenha devoção pelo nome que está indicado no seu santo, que você recebeu o nome de batismo. É muito importante que a gente procure. Mesmo, não é o que eu gostaria, mas é o santo que você recebeu. Então procura conhecer a vida dele, saber, ter como modelo, ver qual que é a festa dele, comemorar e pedir a intercessão dele. É um santo a mais para a nossa devoção. A última daqui desse segundo bloco, aceitar as inspirações. Resolve-te, Filoteia, aceita de bom grado todas as inspirações que Deus aprouver te mandar. Então o que acontece, O Espírito Santo, ao longo do nosso dia, ele às vezes vai mandando algumas inspirações. A gente tem que aproveitar, essas graças, atuais que o Espírito Santo vai dando. Então às vezes dá lá, nossa, me deu inspiração para eu ia rezar só o terço, hoje eu vou rezar o rosário. A gente tem que aceitar essa inspiração. Nossa, veio essa inspiração, vou rezar o rosário. Mas eu vou deixar mais para depois. Acaba que se a gente não aceitar essa inspiração, a bola de neve do dia vai fazer que a gente se perca e a gente não vai ter feito a inspiração. É uma inspiração que veio, ele fala aí, ele toca nesse ponto. Aceite, as inspirações boas que estão vindo, aquelas inspirações santas que estão vindo. Nossa, olha, tem essa pessoa aqui, a gente está meio assim, por que eu não mando uma mensagem para ela? Não, mas eu vou deixar para depois. E depois passou, e aí você já não vai mandar. E você perde você matou aquela inspiração que você teve. Vai saber se vai voltar uma inspiração dessa. Então, quando vir uma inspiração, São Francisco de Sales fala, aceita de bom grado essas inspirações. Então, quando vir esses sentimentos bons, esses desejos santos, piedosos, aceita, se resolva a cumprir essa decisão.
Porque pode ser, né, o Deus, o Espírito Santo que está te tocando, né, para um ato santo. A gente não pode deixar isso passar. E por fim, ele fala, então, primeiro começa com a purificação, e aí você vai crescendo, se desenvolvendo pela oração e por essas práticas piedosas, e depois você precisa agora crescer nas virtudes, avançar nas virtudes. E aí esse é o terceiro passo, né? Você se purificou, foi rezando e fazendo atos piedosos, e agora vem as virtudes. Ele fala muito, de muitas virtudes, né? Não tem como falar de todas, né? Mas eu separei algumas, 3, para a gente falar 3 virtudes, para a gente só poder ver um pouquinho como que funciona com ele. Por exemplo, a questão da doçura, porque ele é o santo da doçura, né? Até inclusive aquele padre fala que o que ele conquistou foi pela santidade dele e pela doçura. E ele fala o seguinte: sede o mais suave e doce que puderdes. Lembre-se que se apanham mais moscas com uma colher de mel do que com 100 barris de vinagres. Seja o mais suave e doce que puderdes. Se havermos de faltar por algum excesso, que seja pela doçura. Que a doçura seja o exercício de cada hora, de cada momento, até com o nosso andar, que a gente tenha um espírito doce, alegre, sossegado. Caminhe com doçura e faça o mais docemente que puderes o que se vos manda. Então, obediência, né? Seja padre, pai, né? Qual superior que for, né? O chefe, faça o mais docemente o que for mandado. Né? A doçura em tudo que puderdes. Em tudo que puderdes, ele recomenda a doçura. Mas não a doçura, a loja lá de comida. Ah, vou seguir São Francisco de Sales, minha vida vai ser uma doçura. E vai lá todo dia. Não, essa doçura é fácil. Não, essa não vale. Tem que ser... Quebra na segunda semana. Ainda tá bom se na segunda, hein? Se der para conseguir todos os dias lá. Olha, agora eu virei muito devoto de São Francisco de Sales. Depois que eu soube que tem que viver a doçura, comigo mesmo. Não, a gente tem que viver a doçura. E ele fala em todos os momentos. Até tem uma parte que eu queria pegar, que ele enfatiza muito a questão da doçura no seio da família. Né? Ser doce e afável com todos, porém, seja especialmente doce com as pessoas de tua família. A eles você deve o sustento, a educação. Eles passaram, né, e ainda passarão por ti 1000 privações e sacrifício. Então, concentra todo o teu afeto e teu bem nos seus familiares. Não seria, pois, uma crueldade, uma ingratidão corresponder a tanto amor que eles têm e pagar a tanta bondade que eles te ofereceram com atos contrários à doçura? Então ele enfatiza bastante isso. Sejam doces com todos, mas principalmente com os familiares. Revestir de grande amabilidade com todos, mas especialmente com seus familiares. Até depois tem uma parte que fala assim, aqui. São Francisco de Sales fala: você parece um anjo com as pessoas na rua, mas é um demônio na sua casa. Né? Então, é uma crítica que ele faz, que a doçura que tanto ele enfatiza tem que ser com todos, em todos os atos, em todos os lugares. Tanto que, né, como a gente viu, né, São Vicente Paulo, né, olhava para ele e falava: olha, se São Francisco de Sales, o bispo de Genebra, é tão bom, imagina como deve ser bom Deus. A gente tem que tentar ser, né, o mais próximo, né, da bondade que a gente conseguir. Seja manso em todas as tuas palavras e ações. A mansidão. Não admita nenhum pretexto qualquer que seja para abrir a porta do teu coração à cólera, né? Se caiu em cólera, repara sem demora a falta com um ato de mansidão com a mesma pessoa que te irritastes. Então, se alguma pessoa, né, por mais que se tenha motivo, né, para se irritar com essa pessoa, se caiu na cólera, é preciso, ele fala, imediatamente reparar com um ato de mansidão para essa pessoa. Então, ele fala muito sobre essa questão da mansidão, da doçura. E para ter a doçura, ele fala: peça a Jesus, fale, proceda com doçura, até o seu andar seja doce, né? Caminhe com doçura. Até tem um estudo, né, que mostra como que a nossa fisionomia interfere, né, no
né, no nosso pensamento. Então, ele fala, né, caminhe com doçura, né, tenha o rosto alegre. Isso vai acabar interferindo também nos pensamentos. Fale, proceda com doçura, seja vigilante, examine durante o dia inteiro para conseguir manter essa doçura. E o último ponto é a vontade de Deus. Para encerrar, porque para ele essa é a grande, vamos dizer, o grande toque para a gente viver o amor de Deus. É aceitar a vontade de Deus em tudo que nos acontece. Nos atos bons, nos atos maus, louvai e amai a Deus. Sabeis que tudo vem da mão paterna de Deus. E aí vem aquela frase, né? Não se faça a minha vontade, mas sim a vontade de Deus. E assim ele viveu a vida dele. Assim que foi fundado o mosteiro, né, pela Santa Joana de Chantal, ela ficou doente. E aí foram falar para ele, né, Francisco, né, o bispo, reze para ela ficar melhor. Acabou de ser fundado o mosteiro, ela não pode morrer. E ele falava, seja feita a vontade de Deus. Eu não vou rezar para ela ficar boa. A vontade de Deus que prevalece. E assim era a vida dele. Depois ela de fato ficou boa. Uma vez perguntaram para ele, como você prefere passar o resto da sua vida? Com saúde ou paralítico na cama? Eu sou indiferente. Mas como? Se você ficar paralítico na cama, e os seus inscritos, e as conversões, né, e as pessoas que estão vindo para a igreja? Ele falava, eu só quero a vontade do meu Criador. Então era aceitar a vontade de Deus. Esse é a grande regra do amor a Deus, né? Toda a obra dele, né, tudo que ele fez, a Filoteia, o Tratado de Amor a Deus, é para ensinar a amar a Deus. E como a gente ama a Deus? Né, aceitando a vontade de Deus no nosso dia a dia. Jamais ouviram ele fazer uma queixa. Ele repetia muito, quem se queixa, peca. Quem se queixa, peca. Porque quem está se queixando, está reclamando do desígnio de Deus. Está reclamando da mão bondosa de Deus. Deus é infinitamente sábio, justo. Então, o que ele fez, ele sabe que é o melhor. Começou a chover. Né? Por que começou a chover? Ele falava, né? Quem se queixa, peca. Desde as coisas mais simples, começar a chover, começar a fazer sol, né? Começar a gear, né? O que aconteceu, né? O carro quebrou na estrada, né, Sr. Milton? Tudo que acontece, ele sabe por que aconteceu, né? Ele, por algum motivo, ele quis. Imagina, né? Ele tem todo o poder, né? Ele poderia ter para tudo. Mas se ele, né, desejou aquele desígnio, só cabe a gente aceitar. Aceitar como um bom filho que ama, né, o que o seu pai está fazendo. Então, esse era o grande segredo dele para a santidade. É amar a vontade de Deus que acontecia ao longo do dia. Esse é o ponto. Para ele, ser santo não era fazer. O santo é o que mais faz jejum. Santo é o que mais faz penitência. Santo é o que mais reza. Santo é o que mais... Claro, tudo isso é importante, mas são os meios para a gente conseguir o fim maior, que é amar Deus. Né? Tudo isso tem que ser meios para chegar ao fim, que é amar Deus. Então, o Filoteia, né, esse caminho que vai nos ensinar a tentar amar mais a Deus, né, dar os passos para a gente mostrar mais nosso amor a Deus. Então, né, eu vou ser doce, né, eu vou tentar ser manso, eu vou aceitar a vontade de Deus, eu vou ser humilde, eu vou ser paciente, né, eu vou ser... Tudo isso com o fim de amar a Deus. E aí por isso você falava, tem o heroísmo das resoluções. Né? Tudo se decida, mas se decida a fazer com muito amor. E fazer de boa vontade, prontamente. Ele até falava isso, né? Para ser devoto, faça caridade com prontidão. Faça na hora. Né? Quem ama, faz na hora. Né? Vamos amar a Deus, né? Ele ensina a fazer tudo com amor, com boa vontade, né? Com prontidão. Então, vale muito a pena. Quem puder ler, aqui não deu para falar tudo, né? Mas eu parei nas partes das virtudes, mas aqui tem cada virtude que quiser, da pobreza. Vale muito a pena. Eu quero tentar melhorar nesse ponto. Tem um capítulo para cada uma das virtudes. Eu quero praticar aqui a questão da pureza. Tem um capítulo sobre a questão dos namoros, tem um sobre as verdadeiras amizades, tem tudo. Para cada um, como falar, o respeito de falar, eu tenho, né, pecado muito no modo como eu tenho que falar, nos juízos temerários, tem para cada virtude, tem uma explicação assim, muito prática, muito simples e, né, muito de fácil aplicação. Esse é o segredo dele, falar para todo mundo, tratar, né, de todos os caminhos para que a gente consiga amar Deus, né? Cada um do seu jeito, cada um com a sua condição, cada um com o seu dever de Estado, mas para que todo mundo possa chegar no objetivo maior, que é
a amar a Deus. E que a gente possa, né, aprender com ele e viver amanhã o dia dele, né? Amanhã é o dia 24, né? Aproveitar bastante o dia dele, né? Rezar para ele, não só amanhã, né? Mas ao longo do ano, ter ele como um santo intercessor. Coitado, ele não é muito lembrado, mas que a gente possa, né, lembrar, pedir a sua intercessão, né? Que ele nos ajude a ser doces, mansos, humildes, puros. Ele era muito puro, né? Teve um caso que uma mulher, né, levaram ele, não queria, ficou sozinho com uma mulher, né? Falaram, não, você precisa aqui. E essa mulher começou a tentar ele, a pureza dele. Ele pegou, né, naquelas lareiras, ele pegou um pedaço de lenha e começou a jogar, né, a lenha cheia de fogo na cara dela. Vai embora, apóstola de Satanás, e começou a jogar na cara dela. Então, ele é um exemplo de todas as virtudes num grau muito elevado. Então, que ele possa ser o nosso modelo e a gente rezar para ele ser um intercessor também. Então, quem puder fazer uma meta, ó, eu vou ler esse, porque foi um dos maiores clássicos, a gente viu, um dos maiores clássicos. Se puder ler um livro, ele é o mais recomendado depois da Imitação de Cristo. Eu vou ler uma página por dia. Excelente. Né? O livro tem, essa versão aqui, ó, tem 370, dá quase um ano, né? A leitura para o ano, né? Leitura espiritual. Ele recomenda muito a leitura espiritual. Essa leitura aqui é o alimento para a alma. Então, quem puder ler uma página por dia, né? Dá para matar ao longo do ano.